Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, com bastante saúde, crochetando bastante. Na nossa aula de hoje, nós vamos confeccionar uma das peças do jogo de banheiro unicórnio, tá? Vamos utilizar os seguintes materiais: agulha de crochê 3,5. Eu costumo usar essa agulha aqui para remates. Mas eu uso a de tapeceiro também, porque a minha aqui deu um chá de sumiço aqui. Mas eu uso também a agulha de tapeceiro, eu vou auxiliar vocês também a usar essa agulha, se vocês tiverem aí. É aquela agulha para fazer tapetes amarradinhos, tá vendo? Ela tem um ganchinho aqui, mas eu uso ela bastante. E tesoura para auxiliar nos arremates, ok? As cores que nós vamos utilizar para fazer o nosso jogo de banheiro, vai ter bastante cor aqui. Mas algumas são para os detalhes e nós vamos usar só sobrinhas, tá? Para fazer florzinha, fazer detalhes, ou cílios do unicórnio, tá bom? Mas as cores principais que vamos usar para o jogo são... Aqui eu estou com o pink. No atual momento eu estou usando só essa marca da FFA, é um barbante artesanal. Esse é um rolo de 1 kg, ó. Ele tá bem bonito, não tem nenhum pelinho, tá vendo? Nenhum fiapo. Ele é 85% algodão e 15 outras fibras. E essa cor é o pink, ok? Essa vai ser uma das cores principais do nosso jogo, que a gente vai usar mais, tá? A base, que é o rostinho do nosso unicórnio, nós vamos utilizar o branco. E lembrando, pessoal, que eu vou deixar no comentário fixado o telefone da FFA, para vocês entrarem em contato lá e fazer cotação para a sua região, tá? É muito bom que é direto da fábrica, então eles têm uns precinhos assim excelentes. E tem vários materiais também. Vai ter uma novidade aqui nesse vídeo, um material novo que eu vou usar pela primeira vez, tá bom? Depois eu já vou deixar o feedback aí para vocês. Esse é o branco, que é a base do rostinho do nosso unicórnio. Vamos usar também o preto para alguns detalhes, tá vendo? O preto você pode ver que ele não tem aqueles fiapinhos brancos, ele é bem limpinho, tá? Esse é o preto, lembrando que eu só uso fio 6, tá? Meus trabalhos são todos no fio 6. Vamos usar também o salmão. Esse salmão também tá bem bonitão, ó. Vamos usar também o salmão, tá? E para fazer o chifre do nosso unicórnio, eu vou usar o lançamento, que é o fio magia, que é esse fio com brilho aqui. Mas se você não tiver esse fio, dá para você fazer também o chifre do seu unicórnio. Ou você faz branco, ou você pode fazer na cor cru também, que fica muito bonitinho. Porque o unicórnio tem vários tipos a cor do chifre dele tem vários tipos. Eu vou fazer nesse branco brilhante aqui. O fio magia, ele tem um aspecto assim, um tex bem bom, ó. Deixa eu ver o tex aqui pra vocês, ó. Tex 779, ele tem 130 metros, tem 100 gramas, ele é 100% poliéster. Olha, ele é um fio que muito bonito, tá? Ele tem um brilho lindo. Para fazer as florzinhas, que tem 3 florzinhas no nosso unicórnio, eu vou usar sobras de fio. Aqui são todos da FFA, eu vou usar amarelo, ó. Esse aqui é o amarelo vivo. Tá vendo que já é um pouco que eu tenho aqui, amarelo vivo. Vou usar também o azul claro, só para fazer as florzinhas, tá? Esse azul tá bem bonito. E vou usar o rosa claro, tá? Que vão 3 florzinhas no nosso... aqui na cabeça do nosso unicórnio, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula. Pessoal, esqueci de mostrar para vocês que a gente usa também o fio lilás, tá? Aí no comecinho, quando eu mostro as cores utilizadas, nós vamos usar o lilás também para fazer o biquinho do nosso tapete, ok? Com o nosso fio branco, nós vamos dar início à base do rostinho do nosso bichinho, ok? Vou fazer aqui o nó mágico. Eu vou deixar um pedacinho de fio aqui. Vou fazer aqui, ó, um lacinho aqui, ó, em volta do meu dedo, ó. Fazer uma laçada e vou colocar o fio para trás. E vou segurar aqui com o outro dedo. Por baixo aqui, ó, por baixo desse fio, eu vou pegar o segundo fio e vou dar uma torcidinha assim, ó. E já vou travar a minha corrente aqui, ó. Ok? Assim é o nosso nó mágico. A gente vai ficar com essa argolinha aqui para trabalhar
a base do rostinho do nosso bichinho. Aqui já tem uma corrente que eu usei só para travar. Vou fazer mais 3 correntes. 1, 2, 3. Para dar a altura de um ponto alto. Posso fechar um pouquinho aqui, ó. Posso fechar um pouquinho. E vou trabalhar 15 pontos altos. Tirando 1, 2 vezes. Laço o fio. Tirando 1, 2 vezes. Laço o fio. Tirando 1, 2 vezes, ok? Já trabalhei aqui 3 pontos, vou trabalhar 15 pontos altos, vai completar 16 com essas correntes aqui do início. Então, eu vou trabalhar meus pontos altos e volto para fechar a carreira a primeira carreira com vocês. Trabalhei aqui os meus 15 pontos altos, totalizando 16 com a corrente. Vou deixar meu ponto um pouquinho frouxo aqui para me puxar o lacinho do nó mágico. Vou puxar bem apertadinho, ó, pra ficar bem fechadinho, tá? Eu gosto já de pegar esse fio, por isso que eu deixo um fio grande, tá? Ó, eu venho no segundo ponto alto aqui, pulando a corrente, só no fiozinho de trás, ó. E já vou passando esse fio aqui, ó. Porque daí o meu fio já fica passado e depois eu só vou arrematar ele, tá? Vou passar por alguns pontinhos, eu não deixo um fio curto não, tá, pessoal? Pra arrematar bem depois, ó. Depois que eu passei por alguns pontos, eu puxo ele pra trás e deixo ele lá, porque meu fio já tá passado só no fiozinho de trás. Agora eu vou fechar o meu círculo, a minha primeira carreira, que eu totalizei 16 pontos com a corrente. Vou pular aqui, ó, a nossa primeira corrente tá aqui, ó, 1, 2, 3, na quarta corrente, ó, eu deixo bem apertadinho aqui, ó, meu nozinho aqui, ó, meu ponto, e eu puxo um ponto baixíssimo, ó, tudo de uma vez. Fechei o meu círculo, minha primeira carreira. Vou subir 1, 2, 3 correntes agora. Eu subo 4 correntes só no início, tá? 3 correntes. No primeiro ponto alto aqui, ó, que tá bem apertadinho, eu vou colocar 2 pontos no mesmo lugar. 1, 2. No segundo ponto alto, eu vou colocar 2 novamente. 1, 2. No terceiro, eu vou colocar 2 novamente. 1, 2. Tudo no mesmo lugar, ok? Essa carreira vai ser uma repetição de 2 pontos em cada ponto de base. Só que vocês notaram que o primeiro aqui está sem o aumento? Eu vou fazer ele por último, tá? Vou fazer aqui, quando eu trabalhar esse último ponto aqui, os dois juntos, eu vou trabalhar meu aumento aqui junto com a corrente. Então, eu vou trabalhando de 2 em 2. Essa carreira vai ficar com um total de 32 pontos altos, tá? 2 pontos altos em cada ponto de base. Quando eu terminar aqui a minha carreira aqui no último ponto alto, eu retorno com vocês. Cheguei aqui no último ponto, trabalhei meus 2 pontos altos no mesmo lugar. Agora eu vou trabalhar meu aumento aqui, ó, no pezinho aqui da corrente aqui, ó. Tá vendo onde eu coloquei o ponto baixíssimo aqui? Eu vou trabalhar meu ponto alto, que é o aumento, e vou fazer grudadinho aqui na corrente, tá? Na terceira corrente eu vou puxar meu ponto baixíssimo. O segredo é deixar esse nozinho aqui do ponto bem apertadinho. Aí não fica aquela abertura, aquele buraco aqui, porque todas as carreiras a gente vai colocar o aumento no último ponto, tá? Junto com a corrente. Então, a terceira carreira, nós vamos subir 1, 2, 3 correntes. O ponto da frente aqui é um ponto sozinho. E o próximo ponto são 2 pontos juntos. Então, a gente vai trabalhar assim, um ponto sozinho e 2 pontos juntos. Um ponto sozinho e 2 pontos juntos. Ó, o próximo um ponto sozinho e no próximo 2 pontos no mesmo lugar. Lembrando que o aumento aqui vai ser com a corrente, então vai ser aqui no final. O último ponto aqui vai ser um ponto sozinho e o aumento vai ser aqui no pezinho da corrente. Então, nós vamos trabalhando assim, ó. Se você perceber, aqui na parte de baixo tem o Vzinho. O primeiro ponto é sozinho e o segundo ponto do Vzinho é onde nós vamos colocar o aumento, tá? Vai ser assim em todas as carreiras. O aumento vai ser sempre na pontinha aqui do Vzinho. Eu vou explicando para vocês mais pra frente. Um ponto sozinho e no próximo 2 pontos juntos.
a repetição vai ser essa. Eu vou trabalhar aqui todos os meus pontos. Essa carreira vai ficar com uma quantidade de 48 pontos altos, tá? Se vocês quiserem marcar aí, primeira carreira 16, segunda 32 e a terceira 48. Então, eu vou dar essa sequência aqui de um ponto sozinho, 2 pontos no mesmo lugar. Quando chegar aqui no último ponto, eu retorno com vocês. Cheguei aqui no último ponto aqui, ó, trabalhei meu aumento aqui, no último ponto é um ponto sozinho. Aí, eu vou trabalhar meu aumento aqui, que é o que falta junto com a corrente, aqui ó, no pezinho, aqui, bem aqui no pezinho, deixa eu mostrar pra vocês bem de pertinho aqui, ó. Aqui, onde eu coloquei o ponto baixíssimo, eu laço meu fio e já puxo meu ponto alto aqui, tá? Aí, eu vou pegar na terceira corrente, o importante é esse lacinho tá apertadinho, ó. Na terceira corrente, eu vou puxar meu ponto baixíssimo, ó. Ele fica bem fechadinho, sem aquela abertura. Vamos para a quarta carreira. Sobe novamente 1, 2, 3 correntes, laço meu fio, vou fazer um ponto sozinho. Mas você nunca conta a corrente como ponto sozinho, tá? O ponto sozinho é sempre o ponto alto à frente. 2 pontos sozinhos. E o terceiro ponto é onde eu vou colocar o aumento. Tá? O segmento vai ser esse. Ó, olha o Vzinho aqui embaixo. O aumento é sempre no segundo ponto, tá? Então, agora eu vou repetir. Um ponto sozinho. Mais um ponto sozinho, ponto sobre ponto. E no terceiro aqui, ó, é o meu aumento. Essa quarta carreira, nós vamos ficar com 64 pontos altos, tá? O segmento é esse, 2 pontos sozinho e um aumento, 2 pontos sozinho e um aumento. Vou trabalhar toda a minha carreira aqui. No final, vou ficar com 2 pontos sozinho e volto para fechar com vocês a nossa quarta carreira. Cheguei aqui no final da nossa quarta carreira. Fiquei com 2 pontos sozinho. Aí, aqui tá o pezinho da minha corrente aqui, onde eu vou colocar o meu aumento, meu último aumento, tá? E na terceira corrente, vou puxar meu ponto baixíssimo. A sequência das carreiras são assim. Aqui foi os 16, 2 pontos em cada um sozinho e 2 sozinhos e aumento. Agora vão ser 3 sozinhos e o aumento. Então, a gente vai dar sequência agora da nossa quinta carreira. Vamos subir 1, 2, 3 correntes. Vamos fazer nosso primeiro ponto alto sozinho, segundo ponto alto sozinho e terceiro ponto alto sozinho, certo? Ó, aqui tá nosso Vzinho, então nosso aumento vai ser no segundo ponto. Se você olhar na carreira de baixo, não dá para se perder. A nossa quinta carreira, nós vamos ficar com 80 pontos altos. Vou trabalhar novamente, um ponto sozinho, 2 pontos sozinho, 3 pontos sozinho, ponto sobre ponto. E aqui, ó, tem meu Vzinho aqui, ó, no segundo ponto do meu Vzinho, da carreira de baixo, onde eu vou trabalhar meu aumento. Os 2 pontos juntos. Então, a sequência da nossa quinta carreira vai ser assim. 3 pontos sozinho e um aumento. Vou dar sequência na minha carreira toda. Vou trabalhar meus 3 pontos sozinho aqui no final, que vai dar certinho, e volto com vocês pra gente fechar a nossa quinta carreira. Cheguei aqui no final da nossa quinta carreira, trabalhei meus 3 pontos aqui sozinhos, ó. Agora eu vou fazer meu aumento aqui no final, bem no pezinho aqui da corrente, eu vou fazer meu ponto alto, que é meu último aumento. Vou deixar aqui bem apertadinho e na terceira corrente aqui eu vou puxar meu ponto baixíssimo. Fechamos então a nossa quinta carreira com 80 pontos altos. Vamos para a sexta. 1, 2, 3 correntes. 3 correntes. Vou fazer meu primeiro ponto alto sozinho. Pessoal, desculpa, eu tô um pouquinho rouca, tá? Segundo ponto alto sozinho. Por isso que às vezes tô dando uma pausazinha rápida, só para tomar uma água. Terceiro ponto alto sozinho. E quarto ponto alto sozinho, não contando com a corrente. Ó, nosso Vzinho tá aqui, então nosso aumento é aqui no segundo ponto alto do Vzinho. Então, nossa carreira vai ser essa sequência. De 5 pontos, 1 ponto sobre ponto, 2 pontos sobre ponto, 3 pontos sobre ponto, 4 pontos sobre ponto, 5 pontos sobre ponto, 6 pontos sobre ponto, 7 pontos sobre ponto, 8 pontos sobre ponto, 9 pontos sobre ponto, 10 pontos sobre ponto, 11 pontos sobre ponto, 12 pontos sobre ponto, 13 pontos sobre ponto, 14 pontos sobre ponto, 15 pontos sobre ponto, 16 pontos sobre ponto, 17 pontos sobre ponto, 18 pontos sobre ponto, 19 pontos sobre ponto, 20 pontos sobre ponto, 21 pontos sobre ponto, 22 pontos sobre ponto, 23 pontos sobre ponto, 24 pontos sobre ponto, 25 pontos sobre ponto, 26 pontos sobre ponto, 27 pontos sobre ponto, 28 pontos sobre ponto, 29 pontos sobre ponto, 30 pontos sobre ponto, 31 pontos sobre ponto, 32 pontos sobre ponto, 33 pontos sobre ponto, 34 pontos sobre ponto, 35 pontos sobre ponto, 36 pontos sobre ponto, 37 pontos sobre ponto, 38 pontos sobre ponto, 39 pontos sobre ponto, 40 pontos sobre ponto, 41 pontos sobre ponto, 42
2, 3, 4. Eu fiz certo aqui, minha gente, isso mesmo. 4 pontos altos, desculpa, 4 pontos altos. E nosso aumento aqui, ó, no pezinho que dá, já tô querendo adiantar uma carreira, minha gente. A sexta carreira, desculpa, são 4 pontos sozinho e o aumento, tá? Vou repetir aqui com vocês. 1, 2, 3, 4 pontos sozinho. Ó o nosso Vzinho aqui. Então, nosso aumento é aqui no segundo ponto do Vzinho. Tá? A gente também de vez em quando dá uns pulos do gato aqui. Então, eu trabalhei 4 pontos de um aumento, 4 pontos de um aumento, 4 pontos de um aumento. Vou dar sequência aqui na minha sexta carreira, que eu vou ficar com 96 pontos altos. A próxima carreira, que é a carreira de número 7, é só ponto sobre ponto, sem nenhum aumento, tá? Se o seu ponto é muito apertado, pessoal, pode usar uma agulha maior, tá? Pra ficar mais soltinho e macio o seu trabalho, tá bom? E eu vou terminar a sexta carreira, vou fechar ela e venho para iniciar com vocês a sétima, que é sem nenhum aumento. Então, nós vamos ficar com a sexta carreira com 96 pontos e a sétima carreira também com 96 pontos altos. Cheguei aqui no final da minha sexta carreira, ó. Você pode perceber que ele começa a dar uma ondinha de leve, mas é bem de levinho, tá vendo? Então, por isso que a próxima carreira vai ser sem nenhum aumento, a nossa sétima carreira. Nosso último aumento vai ser aqui no pezinho da corrente, totalizando 96 pontos altos. E eu vou pegar aqui na terceira corrente e vou puxar meu ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3 correntes e vou fazer ponto sobre ponto agora, não vai ter nenhum aumento, tá? Nossa sétima carreira vai ser só ponto sobre ponto. Então, eu vou trabalhar aqui toda a minha carreira, não tem segredo nenhum. É só trabalhar novamente os 96 pontos, ponto sobre ponto. Vai ficando assim, bem bonitinho. Vou trabalhar toda a minha sétima carreira e volto para fechar aqui com vocês, tá? Para não modificar nada e não fazer o buraquinho, aqui tem uma modificação no final. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto, no último ponto alto eu volto com vocês. Pessoal, desculpa, tinha um barulhinho de fundo aí de ventilador, eu esqueci de desligar o ventiladorzinho que tá aqui do meu lado, tá? Mas eu tava revendo os pedacinhos do vídeo e eu acho que não fez muito barulho não, mas agora eu desliguei, tá bom? Ó, completei aqui a minha sétima carreira com 96 pontos altos. Agora, aqui no final, para não ficar aquela abertura e também não ficar um ponto a mais, nós vamos trabalhar assim, ó. No pezinho da corrente, a gente vai fazer como se fosse o ponto alto, tirar uma vez só. Vamos pegar na terceira corrente e puxar tudo de uma vez, tá? Aí, ficou um ponto só, não aumentou nenhum ponto, não. Tá? Vou fazer de novo, laço meu fio, no pezinho aqui, ó, eu vou fazer como se fosse um ponto alto, mas eu vou tirar uma vez só. Vou vir na terceira corrente e puxar como se fosse um ponto baixíssimo. Aí, os dois pontos, a corrente e o ponto, se tornou um ponto só e não ficou aquela abertura. Vamos, então, para a carreira de número 8. Fazer 1, 2, 3 correntes. Vou fazer agora 5 pontos sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos sozinho. Agora, não tem mais o ponto aqui pra gente se guiar onde vai ter o aumento. Então, você vai prestar atenção. 1, 2, 3, 4, 5 pontos sozinho, não contando a corrente. No próximo, eu vou fazer o aumento. Ok? Aí, eu vou contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5 pontos sozinho.
Aí, no sexto, eu vou fazer meu aumento. Vou trabalhar minha carreira toda assim. 5 pontos sozinho em um aumento, 5 pontos sozinho em um aumento. Vocês podem ver, ó, que aquela carreira, a sexta carreira tá vendo babadando um pouquinho. Quando eu fiz a sétima carreira de ponto sobre ponto, ela estabilizou todos os pontinhos que estavam levantados, tá? Ó, então eu vou fazer 5 pontos sozinho em um aumento, 5 pontos sozinho em um aumento, até chegar aqui no final. No final, vai sobrar 5 pontos sozinhos. Eu vou trabalhar os 5 pontos sozinhos e vou fazer o último aumento aqui junto com vocês, ok? Essa é a nossa penúltima carreira, a de número 8. Depois nós vamos fazer só mais uma carreira e vamos mudar de cor. Deu uma balançadinha aqui, desculpa. Cheguei na carreira de número 8 aqui, ó. Trabalhei meus 5 pontos sozinho. Ó. E aqui no final, no pezinho da corrente, eu vou trabalhar meu aumento, ó. Na terceira corrente, eu vou puxar meu ponto baixíssimo. E fechamos a carreira de número 8. Vamos trabalhar agora a nossa última carreira da base do rostinho do nosso bichinho. Então, nós vamos subir 1, 2, 3 correntes. Ah, pessoal, depois eu vou falar pra vocês de novo quantos pontos ficou em cada carreira, tá bom? 3 correntes. Agora, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos sozinho, tá? 6 pontos sozinho, não contando com a corrente. Aí, agora tem nosso Vzinho aqui, ó. Nós vamos trabalhar o aumento aqui no nosso ponto de número 7. Então, vai ficar essa carreira toda assim, 6 pontos sozinho e um aumento. 6 pontos sozinho e um aumento. Vou fazer toda a minha carreira aqui, quando chegar aqui no final, eu falo pra vocês de novo quantos pontos ficaram em cada carreira, tá? Essa é a nossa última carreira da base do rostinho do nosso bichinho. Trabalhei aqui toda a minha carreira de número 9, ó, eu vou fechar com vocês, tá? Fiz aqui, ó, meu aumento em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos sozinho e vou trabalhar meu último aumento aqui, tá? Na terceira corrente eu vou fechar meu ponto baixíssimo, já posso cortar meu fio, tá? Deixa um fiozinho aqui razoável que eu faço assim. Faço uma corrente, tiro o fio, dou uma travadinha nele. Eu vou andar com esse fio aqui, ó, por alguns pontinhos. Enroscou aqui. Por alguns pontinhos só no fio de trás, porque daí ele já vai estar passado, depois eu só arremato ele. Então, eu vou andar assim por uns 10, 12, eu nunca deixo um fio curtinho, tá, pessoal? Eu passo ele por alguns pontos, faço o nozinho de segurança, porque assim fica muito mais seguro o acabamento, ó. Deixei o fio lá, passei por alguns fiozinhos, né, e vou puxar ele pra trás, tá? Ó. Fechei aqui a minha carreira de número 9 com vocês. Vou arrematar aqui o fiozinho do meio. Lembra que a gente já fez a primeira carreira? A gente já passou por alguns pontos? Ó, eu vou pegar esse fio aqui. Ele ficou mais ou menos com uns 8 centímetros aqui sobrando. Eu vou distorcer ele. Vou abrir ele ao meio aqui. Eu vou deixar 3 fiozinhos para um lado, 3 fiozinhos para o outro. Abrir em 2 bases, tá vendo? 2 partes. Vou pegar qualquer fiozinho aqui do lado, vou passar uma dessas bases e vou fazer meu nozinho de segurança. O primeiro nozinho eu faço bem levinho para não franzir. O segundo eu já posso fazer ele mais apertadinho e o terceiro mais apertadinho. Posso cortar aqui, se você tá acostumado a usar cola, eu não uso cola, eu só levanto o pontinho aqui, escondo o meu nozinho, ó. Ah, o acabamento tá certinho, tá? Esse aqui também a gente já pode arrematar ele, que eu já passei ele por alguns fiozinhos aqui. Eu vou abrir ele, distorcer ele assim, ele abre, fica bem soltinho. Eu abro ele em 2 bases. Vou pegar qualquer pontinha aqui, todo avesso, tá, pessoal? Qualquer pontinha aqui do lado, vou passar uma dessas bases. Peraí que enroscou aqui. Tem que enroscar ele todo na agulha. Também eu tô pegando com o lado pequeno da agulha e não dá, né? Minha agulha tem 2 pontas, tá, pessoal? Uma ponta 3,5 e a outra menor. Eu acho que é uma ponta 2,5. Ó, eu vou passar aqui
essa segunda base e vou amarrar igual eu amarrei ali o do meio, tá? Um nozinho bem leve para não franzir, o segundo nozinho já posso apertar e o terceiro também eu posso apertar. Tá prontinha aqui a nossa base, o rostinho do nosso bichinho. Agora nós vamos para a cor para trabalhar o nosso tapete aqui de bichinho, tá? Do nosso jogo de banheiro, ok? Como combinado, voltei aqui que eu esqueci de falar para vocês a quantidade de pontos de cada carreira, tá? Carreira número 1, 16 pontos, 32 pontos, 48 pontos a terceira, 64 pontos a quarta, 80 pontos a quinta, a sexta 96, a sétima 96, que foi ponto sobre ponto, a oitava 112 pontos altos e a nona 128. A nona carreira tem que ficar certinho 128 pontos, que senão não dá certo na hora de distribuir as próximas carreiras e na hora de fazer o bico lá na frente não vai dar certo, tá? Tem que ter a quantidade certinha de pontos nessa carreira de número 9 para dar seguimento aqui ao nosso trabalho e ficar tudo certinho, ok? Aqui com a nossa base prontinha, nós vamos para as marcações. Primeiro, antes de iniciar a nossa carreira, primeira carreira do tapete do pé do vaso do unicórnio. Aqui, eu separei 32 pontos. Coloquei uma marcação aqui, no primeiro ponto, e contei 32. No número 32, eu fiz outra marcação. Então, aqui tem 32 pontinhos separados, onde vai ser o encaixe. Virando a nossa base assim, ó, de cabeça para baixo, nós vamos colocar já os aumentos, para a hora que a gente fazer a nossa primeira carreira, já tá as marcações no lugar. Então, com a nossa base assim, quem tá acostumado a assistir meus vídeos, sabe que eu faço aumentos aleatórios, eu não fico contando muito não, tá? Eu vou contar em algum tapete só se for muito necessário, mas se eu puder fazer aleatórios eu acho mais rápido. Eu coloco ali as marcações, assim, me baseando pela distância do dedo, ou me baseando por alguns pontinhos assim no olhômetro, tá? E dá tudo certo. Então, virei aqui de cabeça para baixo, para mim, né? Como são aumentos ímpares, eu vou fazer um no meio primeiro. Então, vou me basear aqui no meio e coloquei uma marcação aqui no meio. Pegando só no fiozinho de trás, tá? Esse é o detalhe. Então, já coloquei minha primeira marcação aqui. Vou colocar 3 para um lado e 3 para o outro, para totalizar os 7. Coloquei uma distância de uns 3 dedos, coloquei uma marcação, só no fiozinho de trás. Mais uma distância de 3 dedos, mais uma marcação. Mais uma distância de 3 dedos, mais uma marcação. Essa distância, se você quiser contar, tem mais ou menos de 8 a 9 pontos, tá? Então, coloquei aqui 4 para um lado, me baseei pelo meio, coloquei a distância de 3 dedos, uma marcação, distância de 3 dedos, distância de 3 dedos. Com as minhas 7 marcações aqui já tudo no lugar, nós vamos dar início já à nossa carreira. Virando aqui no nosso ponto de número 31, tá? Eu vou começar por aqui. Então, eu vou pegar meu fio pink, eu vou fazer no pink, mas você pode fazer a cor que você, da sua preferência aí, tá? Vou deixar um fiozinho aqui de distância pra gente fazer a nossa base de correntes, para iniciar o encaixe do pé do vaso. Aqui eu começo assim, você pode fazer nozinho, você pode fazer do jeito que você preferir aí o início da sua corrente. Eu introduzo a agulha assim, eu dou uma torcidinha, ó, deixo folgadinho e já travo minha primeira corrente. Aqui já é minha primeira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, pode perceber que eu tô fazendo folgadinho, não tô fazendo muito apertado para não encolher o nosso trabalho, tá? Dando continuação aqui, eu vou fazer meu cordão de 30 correntes e já volto com vocês, ok? Com o meu cordão de correntes aqui prontinho, com 30 correntinhas. Se seu ponto é muito apertado, use uma agulha maior, tá? Para não ficar muito justo aqui.
eu vou fazer ponto alto duplo. Vou iniciar aqui com ponto alto duplo. Vou laçar 2 vezes na agulha e vou para a minha base aqui, ó. Eu vou pular esse ponto onde eu coloquei a marcação, eu vou no próximo, tá? Vou pegar só no fiozinho de trás, mas eu vou pegar dentro do ponto, ó. Vocês podem perceber que eu pego até aquele nozinho que fica atrás no avesso, eu pego, tá? Pra não ficar folgado. Montei meu ponto aqui, puxei meu fio, né? Vou tirar 2 vezes, 2 e 2. 2 lacinhos, né? Ó, fiz o ponto alto duplo. Laço 2 vezes novamente no mesmo lugar. Vou fazer mais um ponto. Peguei meu fio, tirei 2 lacinhos, mais 2 e mais 2. Ok? Agora eu vou fazer ponto alto normal. No próximo ponto, só pegando na basezinha de trás, faço um ponto alto normal. Laço meu fio. No próximo, eu faço um ponto alto normal, tirando 1, 2 vezes. 2 pontos altos duplos e 2 normal, só que os duplos são no mesmo lugar. Vou fazer meio ponto alto agora. Laço como se fosse o ponto alto. Pego só no fiozinho de trás, ó. Monto aqui meu ponto, só que eu tiro tudo de uma vez. Laço meu fio como se fosse fazer o ponto alto. Monto aqui meu ponto e tiro tudo de uma vez. Eu usei 5 pontos aqui para fazer esses 6 pontos, tá? Porque são 2 no mesmo lugar, ponto sobre ponto, ponto sobre ponto. Vou fazer do outro lado a mesma coisa, então eu vou repetir com vocês do outro lado, aí a gente faz tudo de novo. Meio ponto, ponto alto duplo. Vou trabalhar agora pontos baixos, tá? Só introduzir a agulha, puxar o fio e tirar as 2 laçadinhas. Então, vou pegando aqui só no fiozinho de trás, por dentro do ponto, ó, pra ficar bem firmezinho o trabalho. Vou fazer pontos baixos aqui até chegar na nossa primeira marcação, onde nós vamos fazer nosso primeiro aumento, tá? Nem vou parar aqui, eu vou só dar uma aceleradinha. Ó, só pontos baixos. Cheguei aqui na minha primeira marcação. Na marcação, nós vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. Eu cheguei aqui, tá vendo? Vou pegar meu fio aqui e vou fazer 2 pontos baixos só pegando na basezinha de trás. Essa base da frente fica sem trabalhar. Posso deixar minha marcação para trás, porque depois eu vou precisar dela lá do outro lado, tá? Que vão ser carreiras de ida e volta. Então, eu vou continuar fazendo meus pontos baixos aqui, com esse mesmo padrão. Quando chegar na próxima marcação, aqui, ó, na próxima, eu faço 2 pontos baixos no mesmo lugar. Faço ponto sobre ponto, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Ponto sobre ponto, 2 pontos baixos no mesmo lugar. É uma repetição, tá? Eu vou ficar aqui com 93 pontos baixos. Sem contar esses pontos altos aqui, duplos, ponto alto, eu vou ficar com 93. Então, tem que ficar certinho, tá? Contando com 7 aumentos, eu vou ficar com um total de 93 pontos baixos. Vou fazer toda a minha carreira de ponto baixo aqui, seguindo a orientação e fazendo os aumentos aqui nas marcações. Quando chegar aqui, ó, perto da marcação da abertura aqui, ó, faltando 5 pontinhos, vou fazer a volta toda, faltando 5 pontinhos para abertura, para marcação da abertura, eu volto com vocês, tá? O único lugar que não vai ser trabalhado vai ser aqui, essa parte que nós separamos, que é os 32 pontos. Então, quando chegar aqui faltando 5 pontinhos, eu retorno com vocês pra gente fazer essa repetição aqui do outro lado, ok? Chegando aqui, ó, do outro lado, aqui ficou sobrando 5 pontinhos, então eu vou fazer novamente essa mesma repetição aqui que eu fiz aqui no começo. Laço meu fio, no próximo ponto vou fazer meio ponto alto. Eu monto ele como se fosse ponto alto, só que eu tiro tudo de uma vez. Laço meu fio novamente, no próximo ponto, meio ponto alto, tiro tudo de uma vez. Laço meu fio. No próximo ponto, eu faço um ponto alto normal, tirando 2 vezes. Laço meu fio novamente, no próximo ponto, ponto alto normal, tirando 2 vezes.
Agora que nós vamos fazer aqui nosso ponto alto duplo. Laço 2 vezes, laço 2 vezes. No nosso último pontinho da base aqui, ó, antes da marcação da abertura, nós vamos introduzir a agulha, vamos ficar com 4 lacinhos na agulha. Vou tirar 2, vou tirar mais 2 e mais 2. Fiquei com ponto alto duplo. Laço meu fio 2 vezes e vou fazer ponto alto duplo novamente. Tiro 2, mais 2 e mais 2. Agora, nós vamos fazer a correntinha dessa outra lateral, tá? Só que aqui aqui no primeiro lado aqui, nós fizemos 30 correntes, certo? Agora, aqui desse lado, nós vamos fazer 32 correntes. Aí, quando eu for iniciar a próxima carreira, vocês vão entender por que desse lado tem 32. Então, eu vou fazer meu cordão de 32 correntes aqui e já volto com vocês. Trabalhei aqui o meu cordão de correntes com 32 correntes. Viro a minha peça do avesso aqui, ó. Que agora vai ser carreira de ida e volta, tá? Aqui no comecinho aqui, pra gente fazer a nossa base de pontos altos, eu vou laçar meu fio, eu vou pular 3 correntes, na 4ª corrente, eu já vou começar a fazer meus pontos altos. Aí, aqui, essas 3 correntes que eu pulei, já são o nosso primeiro ponto, tá? Já equivale ao primeiro ponto. Então, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto, nesse cordão de correntes. Ó, só pontos altos. Vou pegando em cada correntinha de base e vou trabalhando meus pontos altos até chegar no final. Contando com essas 3 correntes aqui do começo, eu vou ficar com 30 pontos altos, tá? Então, vão fazendo aí direitinho. Quando chega lá no final, eu retorno com vocês aqui, ó, no final da correntinha aqui, tá? Antes de começar a base de pontos. Trabalhei aqui meus 30 pontos, né? Na verdade, 29 pontos altos e contando com as correntes, formamos nosso ponto de número 30. Cheguei aqui nos pontos de base, aqui nós estamos do avesso. Eu vou trabalhar mais 2 pontos altos em cima desse ponto alto duplo e em cima do próximo ponto, ok? Antes da gente dar a sequência aqui à segunda carreira, eu vou mostrar aqui pra vocês. Na carreira anterior, nós tínhamos marcados 7 marcações aqui, né? Ó, pode tirar uma marcação, que a gente vai precisar só de 6. Então, eu vou tirar do meio aqui, ó. Vou tirar essa marcação do meio, tá? E vou deixar o restante das marcações, que vamos fazer 6 aumentos, tá? Então, aqui vamos dar continuidade. Trabalhei meus 32 pontos, contando com essas 3 correntes do início. Aí, eu vou trabalhar dessa forma. 1, 2, 3 correntes, laço meu fio, pulo 2 pontos de base, vou para o terceiro. Vou fazer um ponto alto no próximo, mais um ponto alto e no próximo, mais um ponto alto. 3 correntes de intervalo. Pulo 2 pontos de base, no terceiro eu vou trabalhar meu bloquinho de pontos altos, ponto sobre ponto, um ponto seguidinho do outro, vai ficando assim, bem bonitinho. Vou trabalhando assim com 3 correntes, pulando 2 pontos de base, fazendo meu bloquinho de 3, até a gente chegar na primeira marcação, tá? Aqui não tem segredo nenhum, é só trabalhar os 3 pontos altos, ponto sobre ponto, 3 correntes de intervalo e pular 2 pontos de base. Vou trabalhar meu bloquinho aqui. Como já chegou perto aqui do meu... Não precisa ser exatamente em cima da marcação, tá? Mas tem que ser perto da marcação. Já chegou aqui perto, eu já vou fazer meu primeiro aumento. Então, o aumento é o seguinte: um ponto sozinho. E no próximo ponto, eu vou trabalhar 2 pontos no mesmo lugar. Esse é o nosso aumento, ok? Pra dar certinho a quantidade de espaços, pra hora que chegar lá na frente, o bico do nosso tapete dar certo, tá?
Então, esse é o nosso aumento. Um ponto sozinho e 2 pontos no mesmo lugar. 1, 2, 3 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base e continuo fazendo os meus. O importante é ter 6 aumentos, que a gente vai distribuir aqui, tá? O bloquinho de ponto sobre ponto, 3 correntes de intervalo, pular 2 pontos de base. Vou fazer novamente aqui meu... Deixa eu desatar um nó aqui que tá aparecendo aqui no meu fio. Pronto, voltei no mesmo lugar. Um ponto sozinho, 2 pontos sozinho e 3 pontos sozinho. Ponto sobre ponto, tá? Quando eu falo ponto sozinho, é ponto sobre ponto. 3 correntes de intervalo. Acabei de chegar aqui perto da minha próxima marcação. Então, eu vou pular 2 pontos de base. Vou fazer meu ponto sozinho. E no próximo, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Já é nosso segundo aumento. Vai ficando assim. Ó, primeiro aumento, 2 bloquinhos separados e segundo aumento. 1, 2, 3 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base e faço meu bloquinho normal, de ponto sobre ponto. Ok? 3 correntes de intervalo, 1, 2, 3 vezes a corrente. E já tô chegando aqui pertinho, ó. Como eu tenho um espaço grande aqui, ó, eu posso fazer mais um bloquinho sozinho e o próximo eu faço com aumento, ok? Eu deixei um espaço bem grande aqui entre uma marcação e outra, né, que foi da carreira anterior. Então, eu vou fazer 3 correntes. No final, eu vou falar, quando a gente terminar aqui essa carreira, eu vou falar pra vocês quantos espacinhos que a gente ficou, tá? Pra não ficar nenhuma dúvida. 3 correntes, desculpa, 2 pontos de base e vou fazer meu aumento aqui, um ponto sozinho e no próximo um aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar, ok? Voltei aqui no mesmo lugar, tá? Ó, trabalhei aqui, ó, 1, 2, 3 aumentos. Agora eu vou dar esse espacinho aqui e vou trabalhar os próximos. 1, 2, 3 correntes de intervalo, pula 2 pontos de base e faço meu bloquinho de ponto sobre ponto. Ok? 1, 2, 3 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base e vou pro próximo bloquinho de 3 pontos. 2, 3 pontos. Ó. Chegamos aqui no nosso... aqui tá dando assim, ó. Um aumento, 2 bloquinhos sozinho. Um aumento, 2 bloquinhos sozinho. Um aumento, 2 bloquinhos sozinho. Até agora, eu tô conseguindo fazer assim. Vamos ver os próximos, tá? Porque como são aumentos aleatórios, aqui pode fazer ter alguma mudança. Mas o importante é ter os 6 aumentos e ter a quantidade no final aqui certinho de bloquinhos abertos, tá? Então, eu trabalho aqui 1, 2, 3 correntes, 2 bloquinhos. E aqui eu já vou fazer o meu... 2 bloquinhos não, 2 pontos de base, já vou fazer o meu aumento. Um ponto sozinho e 2 pontos no mesmo lugar. 1, 2, 3 correntes, pula 2 espaços e faço meu bloquinho normal, ponto sobre ponto. Ok? 1, 2, 3 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base e já posso fazer meu aumento aqui, ó. Mas se a gente for seguir a regra de 2 em 2, aqui não vai bater, tá vendo? Porque aqui só tem um bloquinho, mas não tem problema. Pode fazer o aumento aqui. Aumentos aleatórios são assim. 3 correntes, pula 2 pontos de base. Aqui é uma repetição, por isso que eu tô indo um pouquinho mais rápido. E eu tô parando com vocês só na parte onde tem o aumento, tá? Pra não ficar nenhuma dúvida. Ó, aqui a gente já pode fazer nosso último aumento. 2 pontos no mesmo lugar. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? O importante é distribuir, pra na parte da frente ele não emborcar, não virar um chapéu, tá? Vou continuar aqui fazendo, não vou nem travar o vídeo, ó. 3 correntes de intervalo, pula 2 pontos de base. Faz ponto sobre ponto. 1, 2,
3. Às vezes, pessoal, meu vídeo fica um pouco longo, mas é bom que fica bem explicadinho, tá bom? E tem algumas pessoas que estão com dificuldade, estão falando que eu faço muito rápido. Mas tem um jeitinho aí de você deixar o seu vídeo mais... um pouco mais devagar, tá bom? E eu tenho pouco tempo para gravar, mas na medida do possível aí eu vou tentando me adaptar melhor, tá? 3 correntes, pula 2 pontos de base e faz o bloquinho. 1, 2, 3. 3 correntes. Vou dar continuidade aqui. Tive que dar uma paradinha aqui por causa de um barulho. Então, é só isso mesmo, ó. 3 pontos altos, 3 correntes, pula 2 pontos de base. Vamos fazer nosso último bloquinho aqui de 3 pontos, ó. 2, 3 pontos sobre ponto, ó. Aí sobraram 4 pontos aqui, que são 3 correntes, desculpa, pula 2 pontos de base. E aqui nós vamos começar a fazer nossos pontos altos, que vai dar uma quantidade de 32 pontos altos. 2 aqui, que são em cima desses pontos altos duplos. A nossa correntinha tá ao contrário aqui, tá vendo? Mas você dá uma torcidinha nela assim, ó, que ela vem pra frente. E você já trabalha a primeira correntinha, ela já vai ficar certinha aqui pra você trabalhar ponto sobre ponto, tá? Vou trabalhar todos os meus pontos altos. Quando eu chegar no final desse cordão de corrente, vai dar uma quantidade de 32 pontos. Aí eu volto com vocês, que é só uma repetição, é ponto sobre ponto, ó. Cada correntinha você vai fazer um ponto alto, ok? Trabalhei aqui meus 32 pontos altos e vou voltar um pouquinho aqui para falar para vocês. Aqui, ó, nesses espacinhos, nós temos que ficar com 22 espaços, tá? Por isso que nós fazemos esses 6 aumentos. Então, você verifica o seu direitinho e conta todos os espacinhos, que tem que ficar com 22 espaços, ok? Agora, eu terminei aqui, né, meus 32 pontos, eu vou virar meu trabalho e vou trabalhar a minha terceira carreira agora, ok? Vou subir aqui 1, 2, 3 correntes. Vou pular esse primeiro furinho, aqui no segundo eu vou começar a trabalhar meus pontos altos. Vou fazer uma quantidade aqui de 29 pontos altos, ponto sobre ponto, contando com essas 3 correntes aqui do início. Então, eu já fiz 1, 2, 3, 4. Vou dar sequência aqui a todos os meus pontos altos, não tem segredo nenhum, é só ponto sobre ponto, até eu completar 29 pontos. Quando eu completar meus 29 pontos, eu retorno com vocês. Trabalhei aqui meus 29 pontos altos, contando com as 3 correntes. Agora, nós vamos trabalhar uma carreira de leques, tá? Vamos fazer leques em todos esses espacinhos. Aí, eu laço meu fio, ó, sobrou 3 pontos altos aqui, tá vendo? 3 pontos altos aqui na parte reta. Laço meu fio, já venho direto para o espacinho e vou trabalhar um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos dentro do espacinho. 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vai ficando assim, bem bonitinho. Laço meu fio, vou pro próximo espaço e vou repetir o leque. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui, essa carreira não tem segredo nenhum. É só leque dentro de cada espacinho. Vocês vão fazer essa repetição sem nenhuma corrente de intervalo por todos os espacinhos. Então, vai ficar uma quantidade de 22 leques, ok? Cada espacinho, um leque. Então, eu vou dar sequência aqui à minha carreira. Quando chegar lá no último espacinho, eu retorno com vocês pra gente fazer essa parte reta aqui juntos, ok? Então, não tem segredo nenhum. Cada espacinho, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Trabalhei aqui todos os meus leques, meus 22 leques, tá? Todos bonitinho. Aí, cheguei aqui no final, no último espacinho aqui. Opa! Agulha escandalosa. Cheguei aqui no último espacinho, trabalhei meu leque, laço meu fio, pulo 1, 2, 3 pontos de base. No quarto, eu começo a fazer meus pontos altos.
Vou fazer aqui novamente, igual do outro lado lá, ponto sobre ponto, e vai ficar um total de 29 pontos altos, ó. Ponto sobre ponto. É só pular 3 pontinhos de base e continuar fazendo ponto sobre ponto, pontos altos. Não tem segredo nenhum. Vou fazer meus pontos altos aqui. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto pra gente fazer o último aqui, em cima dessa base de correntes. Voltei aqui com vocês no penúltimo ponto, ó. O último ponto é em cima dessas 3 correntes aqui, ó. Então, no pezinho aqui da primeira corrente aqui, ó, eu vou trabalhar meu último ponto, meu ponto de número 29, tá? Vou virar meu trabalho e vamos para a 4ª carreira. Vou subir aqui 3 correntes, 1, 2, 3 correntes para iniciar a nossa carreira. Pulo esse primeiro furinho, vou para o segundo e vou trabalhar 4 pontos altos, um seguidinho do outro, ponto sobre ponto. Vou ficar com um total de 5 pontos aqui, contando com as 3 correntes do começo, ó. Ficou assim, ok? Vou trabalhar 3 correntes, 1, 2, 3 correntes, vou pular 3 pontos de base. No 4º ponto, eu vou iniciar aqui um bloquinho de 3. 1, 2, 3 pontos altos, um seguidinho do outro. Pulei 3 pontos de base e 3 correntes. Só aqui na parte reta que nós vamos pular 3 correntes de espaço, tá? Pra nossa parte reta ficar bem retinha, como vocês viram aí na foto. 1, 2, 3 correntes, pula 3 pontos de base. No 4º, eu começo a fazer meu bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntes. Deixa eu virar aqui, que ele já tá ficando pesadinho, ele começa a cair da mesa. 3 correntes, pula 3 pontos de base e faz meu bloquinho de 3. Aqui nós vamos ficar com 4 espaços, pulando 3 pontos, ó. Já fiz 3 espaços, ó. Vou fazer nosso 4º espaço agora. 1, 2, 3 correntes, pula 3 pontos de base. Aí aqui sobrou 3 pontos, tá vendo? Pra gente fazer o nosso último bloquinho de pontos altos, ponto sobre ponto, ok, ó. Então, eu fiquei assim, 1, 2, 3, 4 espaços, pulando 3 pontos de base com 3 correntes. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, vou pro primeiro leque aqui no meio e vou trabalhar 3 pontinhos aqui no mesmo lugar. Dentro de cada leque, nós vamos ter nosso bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntes de intervalo, vou para o meio do próximo leque, bem aqui nessas 2 correntinhas do meio do leque, e vou trabalhar meus 3 pontos altos. Então, aqui não tem segredo nenhum. Todo leque aqui, ó, vai ter 3 pontinhos em cada meinho aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá. Todo leque vai ter aqui, ó, 3 pontinhos em cada meinho com 3 correntes de intervalo. 1, 2, 3 correntes de intervalo. No próximo leque, eu vou ajustar aqui meu celular. Vou dar uma paradinha que eu vou ajustar, porque eu acho que minha mão tá saindo muito fora aqui. Eu acho que agora vai ficar melhor. Então, cada meinho de leque aqui vão ficar 3 pontos altos. Ó, bem no meinho. E 3 correntes de intervalo para ir pro próximo meinho do leque. Então, aqui vai ficar todinho assim, ó. Vou pôr na base branca aqui para vocês verem bem. Vou trabalhar todos os meus leques usando esse padrão de 3 pontos altos e 3 correntes. 3 pontos altos e 3 correntes. Quando chegar lá no último leque, eu retorno com vocês, ok? Trabalhei aqui todos os meus bloquinhos de 3 pontos com 3 correntes de intervalo. Cheguei aqui em cima do último leque, trabalhei meu bloquinho, 3 correntes de intervalo, laço meu fio, ó, e já vou pro primeiro ponto alto aqui da parte reta. Vou fazer igualzinho eu fiz lá do outro lado. Ponto sobre ponto, por 3 vezes, 3 correntes de intervalo, pula 3 pontos de base e começo a fazer meu bloquinho novamente. Então, aqui não tem segredo nenhum, vai ficar os bloquinhos com 4 espaços, pulando 3
4 bloquinhos, pulando 3 espaços com 3 correntes, igualzinho fizemos lá do outro lado. Então, eu vou fazer aqui toda a minha base aqui até chegar no final, usando esse padrão de 3 pontos altos, 3 correntes. Dei até uma embolada aí atrás, hein, pessoal? Eu tô muito rouca hoje. 3 correntes, pula 3 espaços, ó, tudo 3 correntes, 3 espaços e 3 pontos altos, tá? Acho que assim ficou mais fácil de explicar. Tudo 3 e 3. Vou fazer aqui e no final vai sobrar os 5 pontos, tá? Quando chegar aqui no final, eu retorno com vocês e eu mostro direitinho como que ficou aqui. Fica igualzinho o outro lado, ok? Cheguei aqui no final, ó, como ficou a parte reta depois do leque, tá vendo? 1, 2, 3, 4 espaços, pulando 3 pontinhos. Lembrando que aqui no final, ó, ficou 4 pontos altos e o último ponto é em cima dessa base de correntes aqui, ó. Tem a correntinha aqui, você introduz a agulha e puxa o seu último ponto. Não pode esquecer de trabalhar ele, senão a gente fica faltando aqui e o trabalho fica torto, tá? Vira nosso trabalho pra gente fazer nossa próxima carreira. Agora, vai ser carreiras de ponto alto, tá? Ponto sobre ponto. Então, aqui tem 1, 2, 3 correntes, laço meu fio, pulo esse primeiro furinho. Por que que eu pulo o primeiro furinho? Porque esse furinho aqui já equivale a essas 3 correntes, ok? Então, eu vou fazer ponto sobre ponto. Só pontos altos, normal, ponto sobre ponto. Aonde tem 3 correntes de intervalo, eu vou fazer 3 pontos altos, tudo aqui dentro, ó, desse espacinho. 2. 3 pontos altos. E aonde tem ponto alto, eu vou fazer ponto sobre ponto. Vou trabalhar assim, usando esse padrão. Só nesse pedacinho aqui da parte reta, de ponto sobre ponto. E dentro de cada argola aqui, ó, eu vou fazer 3 pontos altos. Vou mostrar pra vocês, ó. Vai ficando assim, ó, bem bonitinho, tá? Vou trabalhar aqui só até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês que na parte redonda vai ter os aumentos. Então, eu vou colocar a marcação aqui e já venho contar pra vocês direitinho quantos bloquinhos vamos fazer normal e quantos com aumento, ok? Aqui, a distribuição dos aumentos ficaram assim, ó. E também não se preocupe que nessa carreira aqui, ó, ela dá uma emborcadinha. Mas agora, quando você for fazer a próxima, ela vai ficar assentadinha, tá? Que nós vamos distribuir todos os... Deixa eu desenroscar a agulha aqui. Todos os aumentos. Então, aqui é o seguinte. Você trabalhou aqui, ó, da parte reta, tá vendo, ó? Ponto sobre ponto, tá vendo? E 3 pontos dentro de cada espacinho. Por 1, 2, 3, 4 vezes, tá? Já trabalhamos aqui. Depois que você trabalhou aqui essa parte, cobriu esses 4 espacinhos aqui de furinho, você vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 espacinhos e vai colocar uma marcação, tá? Porque 4 espacinhos vai ser de um jeito e o restante vai ser de outro jeito. Coloquei aqui, contei 4 espacinhos, tá vendo? O espacinho aqui tem o leque, um espacinho antes do leque. Eu vou contar 1, 2, 3, 4. Coloquei uma marcação. A partir dessa marcação, você vai contar 14 espaços, contando com essa marcação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No espacinho de número 14, você vai colocar mais uma marcação, tá? Contando a partir daquela marcação que vocês colocaram lá. Aí, vai sobrar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, mais os 4 que nós vamos trabalhar tudo normal, tá? Até o final. Deu para entender direitinho aí? Eu acho que deu, né? Então, vamos continuar aqui. Qualquer coisa, você volta o vídeo aí um pouquinho, mas eu vou fazer devagarinho aqui e vou explicando. Parte reta normal, ponto sobre ponto e 3 pontos em cada espacinho. Vamos continuar trabalhando assim, tá? Porque aqui nós temos que distribuir 14 aumentos, por isso que eu marquei 14 espacinhos, tá? Então, vai ser assim. O primeiro espacinho aqui, ó, em cima do leque, são 3 correntes, então, são 3 pontos altos, certo? Aqui é ponto sobre ponto, 1, 2,
3, ok? Aqui são 3 correntes, então são 3 pontos altos. Vai ser assim até chegar lá na marcação, normal, ponto sobre ponto e 3 pontos no espacinho. Vou dar uma aceleradinha aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas daqui não tem segredo nenhum. A única coisa que vai mudar é que nesses 14 espaços, nós vamos trabalhar 4 pontos altos em cada espaço, tá? Ó, chegamos aqui no último espacinho que vamos trabalhar 3 ponto sobre ponto, ó. Ponto sobre ponto e chegamos na primeira marcação. Ok? Ó, aqui não tem segredo. Aqui não pode ter aumento nessa parte, que senão ela emborca assim, ó. Por isso que ela tem que ser retinha, acompanhar só a quantidade de pontos certo, que é os pontos retos e os correntes. Agora aqui é a nossa primeira marcação. Na nossa primeira marcação, no espacinho, nós vamos trabalhar 4 pontos altos. 2, 3, 4. Ponto sobre ponto. 1, 2, 3. No próximo espacinho, vamos trabalhar 4 pontos altos. 1, até chegar lá no espacinho que nós marcamos a última vez, tá? Então, para vocês não ficarem com dúvida, essa carreira aqui, que tem os 14 aumentos, ela vai ficar com um total de 207 pontos altos, tá? Total, contando a partir dessas 3 correntes aqui do início, tem que ficar com 207. Então, eu vou trabalhar todos os meus aumentos aqui, ó, ponto sobre ponto, e o espacinho com 4 pontos altos, até a gente chegar lá na nossa marcação. Vai ser 4 pontos em cada espacinho, tá? Quando chegar lá na marcação, eu retorno com vocês pra gente fazer a parte reta aqui normal, acompanhando todas os pontos sobre ponto e as correntes, ok? Então, aqui não tem segredo. 4 pontos, 4 pontos, 4 pontos, 4 pontos e ponto sobre ponto. Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui na segunda marcação aqui, trabalhei meus 14 aumentos, que foram os 14 espacinhos que eu deixei separado. Agora, vamos vir aqui para a parte reta, ok? Aqui na parte reta, a gente vai seguir só ponto sobre ponto, tá? Sem nenhum aumento. Então, aqui, ó, nos 3 pontos altos, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, 2, 3 pontos altos. E dentro de cada argolinha de corrente, eu vou trabalhar 3 pontos altos, que são 3 correntes. Igualzinho eu fiz lá no começo. Então, vai ficando assim. Aqui, ponto sobre ponto, 1, 2, 3 pontos altos. E no espacinho de corrente, que são 3 correntes, também 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, o padrão agora que a gente vai seguir é esse, tá? Vou continuar trabalhando aqui ponto sobre ponto e 3 em cada espacinho, até chegar aqui nesse último espacinho. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês. E lembrando que essa carreira nós vamos ficar com 207 pontos altos, ok? Então, vou trabalhar aqui todos os meus pontinhos usando esse padrão e já retorno com vocês. Cheguei aqui, ó, no meu último espacinho. Aí, vou trabalhar aqui ponto sobre ponto, pra gente fechar essa carreira, tá? Ponto sobre ponto, ó, cada pontinho alto tem um ponto sobre ele. E aqui também no final, onde tem as 3 correntes, também tem um pontinho alto aqui pra gente completar os nossos 207 pontos altos. Viro o meu trabalho, vou trabalhar mais uma carreira de pontos altos, tá? Vou subir 3 correntes, vou pular esse primeiro furinho aqui, vou pro próximo. Não pode esquecer que quando começar a carreira tem que pular esse furinho, que senão a peça começa a ficar com aumento, tá? Ela começa a andar pro lado. Então, vou trabalhar aqui ponto sobre ponto.
Só que nessa carreira aqui nós temos aumento também. Então, eu vou distribuir os aumentos aqui com vocês, ok? Aqui, nós vamos distribuir os aumentos assim, ó. São 11 aumentos, então, são ímpares, né? Eu vou me basear aqui pelo meio, vou mais ou menos lá no meio da minha parte oval, aqui, ó. E vou colocar um aumento, tá? Uma marcação. Se você não tiver marcador, aí pode amarrar um fiozinho, tá? Se você quiser contar, você conta 10 pontos e põe uma marcação. Conta 10 pontos e põe uma marcação. Eu não conto, tá? Eu coloco aleatório. Essa quantidade aqui, esses 3 dedos que eu coloco aqui, me dá mais ou menos de 9 a 10 pontos. Então, eu coloco aqui a marcação da minha mão e coloco uma marcação. Mais 3 dedos e uma marcação. Como eu coloquei um no meio, eu vou colocar um no meio, 5 desse lado e 5 do outro lado. Então, aqui eu já coloquei 2, 3, 4, 5. Vocês vão perceber que essa quantidade de aumentos vai ficar só na parte oval. Na parte reta aqui, ó, não pode ficar aumentos, tá? Não pode, porque senão ele começa a entortar pra dentro ou pra fora. Ele começa a abrir assim, tá bom? Então, ele vai ficando estranho essa parte reta aqui se tiver aumento. Você vai distribuir só na parte redonda, que é a parte da frente do seu tapete, tá? Então, eu coloquei um no meio, distribuí 5. Me baseio pelo meio de novo, coloco mais 5. Vou terminar de colocar meus 11 aumentos aqui, tudo nesse padrão, tá? Ó, 3 dedos, põe a marcação. 3 dedos e coloca a marcação. Vou colocar todas as marcações aqui e já volto com vocês. Depois de tudo certinho, cada marcação aqui no seu lugar, vamos voltar lá no começo. Nosso comecinho aqui. Tivemos um acidente de percurso. A agulha caiu, foi para longe. Bom, voltou. Ó, vamos trabalhar aqui ponto sobre ponto. Não tem segredo nenhum. Cada furinho desse aqui, ó, que é um ponto, nós vamos trabalhar um ponto alto em cima deles. Então, eu vou trabalhando o meu aqui, ponto sobre ponto, até chegar lá na primeira marcação. Quando eu chegar lá, eu retorno com vocês. Trabalhei aqui todos os meus pontos, ponto sobre ponto, ó. Cheguei aqui na primeira marcação. Aqui na marcação, eu vou trabalhar 2 pontos altos. 1, 2, no mesmo lugar, tá? Esse aqui é o nosso aumento. Vou trabalhando agora ponto sobre ponto, ó, vai ficando assim, ó. O aumentinho, o Vzinho, tá vendo? Aí, vou trabalhar ponto sobre ponto aqui. Cada pontinho tem seu ponto em cima dele. E quando chegar na próxima marcação, nós trabalhamos novamente o nosso aumento. Ó, chegou na próxima marcação. 2 pontos altos. 1, 2, no mesmo lugar, ok? Vai ficando assim. Então, aqui não tem segredo nenhum. Ponto sobre ponto, 2 pontos no mesmo lugar. Ponto sobre ponto, 2 pontos no mesmo lugar. Vou trabalhar aqui todos os meus aumentos. Quando cheguei aqui na última marcação, vou trabalhar novamente 2 pontos altos. E aqui na parte reta, ponto sobre ponto, até a gente chegar lá no final. Quando eu chegar lá no final, eu retorno com vocês. Trabalhei aqui toda a minha parte reta, ó. Certinha depois dos aumentos lá, tá? Dos 11 aumentos. Lembrando que essa carreira aqui nós vamos ficar com 218 pontos altos, tá? 218, tá bom? Agora, vamos virar, né? Eu deixei aqui meus próximos marcadores para fazer o nosso aumento. Então, vamos virar nossa peça aqui do outro lado. Deixa eu desenroscar meu fio aqui. Vamos virar para fazer a próxima carreira, que a peça agora vai ficando grande. Aí, vai ficando ruim de virar. Aí, eu vou trabalhar assim. 1, 2, 3 correntes. Vou pular o primeiro espacinho, furinho, né? E vou trabalhar 4 pontos altos. 1, 2, ponto sobre ponto, tá? 3, 4 pontos altos. Totalizando 5 com as 3 correntes do início, tá? Agora, eu vou trabalhar essa carreira aqui novamente, ó, de 3 correntes, pulando 3 espaços. 1, 2, 3 correntes, pulo 3 espaços. No quarto furinho, eu já vou trabalhar ponto sobre ponto, por 3 vezes aqui, ó. Igualzinho aquela carreira ali
nós vamos ficar com 4 espacinhos, pulando 3 pontos com 3 correntes. 1, 2, 3 correntes, pula 3 pontos de base e vou trabalhar meu bloquinho de ponto alto, ponto sobre ponto, ok? 1, 2, 3 correntes de espaço, pulo 3 pontos de base. Aí nós vamos distribuir os aumentos na parte da frente, tá? Na parte oval ali da frente. Então aqui na parte reta não muda nada, você pode ver que fica certinho aqui, ó. Não pode ter aumentos aqui para ele não embarcar para dentro, tá? 3, né? 3 correntes, eu já ia fazer um ponto ali. Pula 3 pontos de base e faço meu, ó. Aqui eu pulei só 2, tá vendo? Vamos voltar para trás. Se a gente não prestar atenção, a gente acaba fazendo o trabalho e fica torto. Então, voltei para trás, ali desmanchei, pulei 3 espacinhos, ó. Ó. E vou fazer 1, 2, 3 correntes, pulo 3 espacinhos, 1, 2, 3 vezes. No quarto, eu faço meu ponto alto. Aí sim, eu vou fazer meu bloquinho de pontos altos. Já trabalhei aqui, ó. 4 espaços, tá vendo? Pulando 3 vezes. Os próximos agora eu vou pular só 2 pontos de base, tá? Mas primeiro nós vamos colocar os nossos aumentos, tá bom? Se baseando aqui pelo meio, igual nós fizemos na carreira anterior, tá? Porque são aumentos ímpares. Eu vou aumentar 7 pontos. Coloquei 7 marcadores aqui, ó. Vamos aumentar 7 pontos, 7 vezes. Então, vou me basear pelo meio novamente. E vou colocar uma marcação lá no meinho, tá? Me baseio aqui pelo meio e coloco uma marcação. Aqui a gente pode fazer um espacinho um pouco maior, tá? Porque aqui são só 7, dá pra fazer um espacinho maior. Se você quiser contar 12 pontos, você conta de 12 em 12 e põe a marcação. Eu já ponho assim uma distância de uns 4 dedos e já coloco uma marcação. Vou colocar, a partir dessa do meio, eu vou colocar 3 de um lado e 3 do outro para totalizar os 7, tá? Ó. Mais uma aqui. E mais uma aqui. Tá, ó. Então, nossa marcação vai ficando assim. De 4 em 4. Pode contar uns 12 pontos. Deixa eu contar aqui com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó. Tá vendo? Deu certinho os 12 com o espacinho. Por isso que eu nem conto, porque aqui são aleatórios. A partir do meio, novamente, 12, né? Se você quiser contar, mas eu nem conto. Então, eu vou colocar aqui todas as minhas marcações desse lado de cá, ó. Tá? Ó. O importante, que nem eu disse pra vocês, é não colocar a marcação na parte reta, pra ela não entortar o tapete. Agora, vamos dar continuidade aqui. Ai, desculpa, balançou. Às vezes eu bato a mão aqui no suporte e ele balança. Trabalhei aqui meu último aumento. Eu vou continuar trabalhando 3 correntes, pulando 2 espaços, só que agora não tem aumento nenhum. São só ponto sobre ponto. Bloquinho de 3 pontos altos, 1, 2, 3 correntes, pula 2 pontos de base. Vou fazendo assim, usando esse padrão de bloquinho de 3 pontos altos, 3 correntes, desculpa, pula 2 espaços de base. Pessoal, eu tive uma pessoa aí que reclamou que eu faço muito rápido. Só que eu acho que pela explicação, quando eu estou conversando com vocês, dá para entender bem, não dá? Deixem comentários aí, fala para mim, por favor. Eu tentei explicar para ela que também dá para deixar o vídeo aí mais lento, mas eu não sei se ela conseguiu fazer isso, porque eu não tive mais retorno dessa pessoa, tá bom? Então, e sempre também quando eu vou fazendo aqui, eu vou mostrando para vocês de pertinho. Eu acho que dá para entender, mas eu gostaria de saber de vocês. Deixem um comentário aí para mim saber como que tá o decorrer das aulas, tá bom? Então, eu vou fazer ponto sobre ponto por 3 vezes, 3 pontos altos, 3 correntes de intervalo e pulo 2 pontos de base. Eu procuro usar uma linguagem assim fácil, tá bom, pessoal? Para vocês entenderem bem
é o que eu tô fazendo. Então, eu vou dando sequência aqui, um bloquinho de 3 pontos, pulando 2 pontos de base, até chegar aqui, ó, perto na direção desse leque aqui, tá? Porque naquela partinha reta ali do encaixe, a gente vai pular 3 pontos, igual a gente fez lá no começo, 3 pontos de base. Mas aqui é a mesma sequência aqui de pontos altos, ó, pontos altos, 3 pontos altos, e 1, 2, 3 correntes, ó. Cheguei aqui, ó. Aqui vocês vão saber onde que é, deixa eu mostrar aqui na parte branca. Aonde que é que a gente vai pular 3, que tem 4 quadradinhos na parte reta aqui, ó, 4 aberturas. Então, quando vocês chegarem aqui, ó, no pezinho aqui do leque, que vocês verem que já trabalhou esse bloquinho, vai sobrar só 2 pontinhos, que vocês vão trabalhar 3 pontos e pular 3 espaços. 3 pontos e pular 3 espaços, tá? Então, essa é a explicação que eu tenho para vocês saberem aonde que vocês vão pular 3. Então, aqui, ó, tá vendo? Bem na direção do leque, eu vou trabalhar o último bloco, sobrou 2 pontos, eu vou pular 2 pontos de base e já vou iniciar novamente os 3 pontos altos, 2, 3 pontos altos, 1, 2, 3 correntes e pulo 3 pontos de base. Que na nossa partezinha de encaixe aqui, do pé do vaso, não pode fazer pulando 2 essa parte, que senão ela vai emborcar para dentro. 3 correntes, pula 3 pontos de base e continuo fazendo meus bloquinhos de 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntes de intervalo, pulo 3 pontos de base no quarto. Já estamos chegando ao fim aqui, nem vou travar o vídeo, tá? Esse vídeo vai ficar também dividido em 2 partes, igual o tapete. Fica um pouquinho longo, mas é porque ele tem muito detalhe, tá bom? 1, 2, 3 correntes, pula 3 pontos de base. Aí sobrou aqui os nossos últimos pontos altos, que eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4. E nosso quinto ponto alto é em cima dessas 3 correntes aqui, ó, bem nessa argolinha da última corrente, ok? Então, aqui nós trabalhamos a nossa parte reta, tá? Nós temos que ficar com 42 espacinhos desse aqui, ó, tá? Vamos ficar com 42 espaços, tá bom? Fazendo direitinho toda aquela quantidade de aumentos que nós fizemos nas carreiras da parte reta e nessa carreira também de bloquinho. Então, aqui eu vou dar sequência na nossa carreira, que falta pouco pra gente finalizar a parte pink depois para fazer o bico. Tem mais 1, 2 carreiras, tá bom? Aí nós já vamos mudar de cor para fazer o bico do nosso pé do vaso do unicórnio. Para fazer a nossa penúltima carreira, eu vou subir 1, 2, 3 correntes. Vou pular um furinho aqui, ó, e vou para o segundo, como eu tô fazendo em todas as carreiras. Só que aqui nós vamos ter um total só de 3 pontos, a corrente mais 2 pontos altos, tá? Vou laçar meu fio, vou para dentro desse espacinho e vou trabalhar 3 pontos altos. É esse leque, o mesmo leque que nós fizemos aqui nessa carreira. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Tudo no mesmo lugar, nesse espacinho aqui que nós deixamos na carreira de baixo. Então, vai ficando assim. Dá pra ver direitinho, né? Laço meu fio, vou para o próximo espaço, vou trabalhar novamente 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos no mesmo lugar, 2 correntes de intervalo e no mesmo lugar 3 pontos altos. Nossa carreira vai ser toda assim, tá? Aí, para não ficar muito longo, ó, eu só vou explicar para vocês esses dois. Aí, você vai fazer a mesma coisa. Laça dentro do espacinho aqui do próximo espaço, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Você vai fazer essa sequência toda, que é essa repetição aqui, tá? Em todos os espacinhos vai ter um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Vou trabalhar aqui meus 42 leques. Quando chegar lá no final, no último espacinho, eu retorno com vocês. Cheguei aqui no final, no meu último espacinho, trabalhei meu leque de número 42, tá? E vou finalizar aqui, ó, laço, vou pular aqui, ó,
2 pontos de base, vou no terceiro, que nós começamos lá no início com 3 pontos altos. Vamos terminar com 3 pontos altos. Trabalhei meu segundo e meu terceiro ponto alto é aqui em cima dessa base aqui de correntes da carreira de baixo, ok? Terminamos assim. Vamos para a nossa última carreira nessa cor, viro o meu trabalho. Aí, depois que nós fizemos essa última carreira aqui, vamos dar início ao bico, tá? Vou subir 1, 2, 3 correntes, que equivale a um ponto alto, mais 1, 2, 3 correntes de intervalo. Então, são 6 correntes aqui no início. Vou aqui no meio do leque e vou trabalhar um ponto baixo. Já fiquei com uma base aqui. Só aqui no começo que são 6 correntes, as demais vão ser 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou para o meio do próximo leque e trabalho um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou para o meio do próximo leque e trabalho meu ponto baixo. Nossa carreira vai ser toda assim. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. No meio do próximo leque, um ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui toda a minha carreira usando esse padrão de 5 correntes e um ponto baixo, e volto com vocês lá no final, que aqui para finalizar é um pouquinho diferente, tá bom? Lá do outro lado. Aí, vamos trabalhar aqui nossa carreira. Lembrando que, se seu ponto é muito apertado, tente fazer as correntinhas um pouquinho mais folgadinha, ou use uma agulha maior, tá? Aqui eu tô usando a 3,5, mas vocês podem usar também uma agulha 4, para o seu trabalho ficar bem macio, tá bom? Então, vamos trabalhar aqui usando esse padrão de 5 correntes e um ponto baixo, até chegar no nosso último leque lá do outro lado, e voltamos para finalizar essa carreira. Cheguei aqui no último leque, trabalhei minha argolinha aqui de 5 correntes e prendi com ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar 1, 2, 3 correntes, laço meu fio e vou fazer meu ponto alto. Por isso que lá no começo, eu comecei com 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e fiz 3 correntes de intervalo. Aí, eu vou fazer uma correntinha aqui, deixa eu pegar minha tesoura, eu vou fazer minha correntinha aqui de intervalo, vou cortar o fio e vou travar aqui esse fio, tá? Agora, a gente vai fazer a parte do bico com a cor lilás, tá? Vamos iniciar, então, a parte do nosso bico. Com o nosso fio lilás, eu vou amarrar o fio aqui, ó, tá vendo? No pezinho aqui onde eu fiz esses pontos altos duplos, para iniciar a carreira do pink, eu vou amarrar aqui, tá? Vou introduzir a agulha aqui, entre o branco e o pink, vou puxar o meu fio. Eu vou dar um nozinho só é o suficiente, mas deixa um fiozinho grande, porque a gente já vai andando por cima dele para depois arrematar, tá bom? Então, aqui assim, a gente vai trabalhar essa lateral todinha com pontos baixos, tá? Para depois dar o acabamento. Então, aqui, ó, onde eu amarrei o fio, eu já vou travar uma corrente. E em cima desse ponto alto duplo aqui, eu vou trabalhar 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos, ok? Ó, vou ajeitando ele aqui e já vou andando por cima desse fio aqui. Aqui, ó, aonde nós fizemos aquela carreira de ponto alto, eu vou pular só esse primeiro aqui, ó, e esse segundo, eu vou entrar aqui no espaço desse segundo, tá? Eu não vou fazer em cima desses lacinhos, não, porque depois ele dá babado aqui, pra mim, pelo menos, porque meu ponto é larguinho, tá? Se o seu ponto é muito apertado, pode fazer em cima desses lacinhos aqui da correntinha, ó. Você pode fazer aqui em cima, mas pra mim não dá certo. Eu tenho que fazer entre os pontos. Então, eu pulei 1, 2, eu vim aqui no meio do segundo ponto e já faço meu ponto baixo. E eu vou fazendo entre os pontos, dentro aqui, ó, entre cada ponto alto, eu vou fazendo ponto baixo, ó. No meio aqui. Assim, pra mim dá super certo. Se seu ponto é larguinho também, pra você vai dar super certo. Então, aqui vai ser uma carreira de ponto baixo. Se seu ponto é apertadinho, porque como aqui não tem problema, ó, você pode pegar cada lacinho desse aqui, ó, da correntinha e trabalhar um ponto em cima, tá? Pode fazer assim também. Que aqui é só uma carreira de acabamento. Já vou abandonar aquele fio, pra depois a gente arrematar. E vou arrematar alguns fios com vocês, tá? Ó, e entre os pontos altos, eu vou fazendo um ponto baixo no meio de cada um, tá vendo? Ó, eu abro o ponto alto e já faço meu ponto baixo. Vou fazendo os pontos baixos aqui até chegar lá na ponta.
Ó, vai ficando assim, ó. Bem bonitinho, tá? Quando chegar aqui na ponta, eu retorno com vocês. Cheguei aqui, ó, no último ponto alto aqui, que eu trabalhei entre os pontos, tá? Agora eu vou virar. Eu gosto de virar o trabalho também, pra não ficar torcido. Virei. Eu vou trabalhando em cima desse fio aqui, pra depois a gente arrematar ele, tá? Ó, fiz meu último ponto aqui, agora eu vou fazer 2 correntes de intervalo. Eu vou nesse ponto alto aqui, vou fazer 2 pontos baixos. Tá? Como nós vamos fazer pontos baixos em cada ponto de base aqui, ó. Aqui tem corrente, aqui tem ponto alto, aqui tem corrente, aqui tem ponto alto. Se o seu ponto é muito apertado, você pode fazer 2 aqui, 3 aqui, 2 no próximo, 3 no próximo, 2 e 3, vai intercalando 2 e 3, tá? Pra mim fica bom 2, porque meu ponto é larguinho, tá? Agora, nessa próxima base aqui, que são 3 correntes, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. E assim fica bem arrumadinho, tá vendo? Nosso acabamento fica bem arrumadinho, ó. 1, 2 pontos baixos no próximo. Tá vendo que em cada carreira, no ponto de base aqui, a gente trabalha 2 pontos baixos. 1, 2, tá? Já vou abandonar esse fio aqui atrás, pra gente arrematar. E vou fazendo de 2 em 2, até a gente chegar ali na ponta, ó. Trabalhei aqui 2, 2, ó. Vai ficando, ó. Com as correntinhas na quina aqui, ele fica bem quadradinho, tá vendo? Vai ficando um acabamento bem bonitinho, tá? A cliente repara nessas coisas, pessoal, acabamento, se fica quadradinho, se fica bem retinho a parte. Elas gostam de capricho, tá bom? Ó, cheguei no último ponto alto aqui, eu vou trabalhar 1, 2 pontos baixos, ok? Ó, então aqui eu fiquei, depois das 2 correntes, eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pontos baixos. Mas se o seu ponto é muito apertado, ou você usa uma agulha maior, ou você faz aquilo que eu falei. Um ponto você faz 3, outro 2, 3, 2, 3, 2, 3. Vai terminar com 3, tá bom? Não tem problema. O importante é ele ficar retinho assim, ó. Não ficar com babado nem nada, tá vendo? Agora, eu vou virar novamente, que eu vou trabalhar pontos altos. Já vou direto aqui, ó, nessa primeira argola. Vou laçar meu fio e vou trabalhar pontos altos. 1, 2, tudo dentro dessa argola de corrente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Cada argolinha nós vamos trabalhar 11 pontos altos. Aqui na próxima argolinha, ou você prende na corrente do meio, ou você prende por dentro. A gente vai prender um ponto baixo. Tanto faz você pegar na corrente, quanto você pegar na argolinha de correntes, tá bom? Ó. Então, uma argola nós vamos fazer os pontos e a outra a gente vai prender. A próxima vai fazer os pontos e a próxima vai prender. Laça já vai direto para a próxima. Não deixa esse pontinho aqui, esse lacinho aqui muito folgado, tá? Senão ele fica um buraco aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Ó, vai ficando bem bonitinho. Na próxima argolinha de correntes, ou você pega no meio, na corrente do meio, que aqui tem 5, ou você pega na argolinha. Pra mim, tanto faz, tá? Ó, nosso padrão vai ser todo assim, a volta toda. Por isso que é importante seguir a contagem das carreiras direitinho, para na hora de fazer o bico dar certinho. Quando chegar lá no final, vocês vão ver que eu vou prender aqui na argolinha e minha última argolinha vai ser esse acabamento também. Ele vai começar com esse acabamento e vai terminar com esse acabamento, os dois lados iguais, tá bom? Então, eu vou seguir aqui toda a minha carreira, usando esse padrão que eu orientei.
Aqui eu prendi com ponto baixo, a próxima vai ser 11 pontos altos. Ponto baixo, 11 pontos altos. Ponto baixo e 11 pontos altos. Tá? Não tem segredo nenhum. Vou fazer toda a minha carreira aqui, volto com vocês lá na outra ponta, pra gente fazer esse acabamento aqui, ok?